Boa noite, então, sejam bem-vindos à aula 6, Direito do Consumidor, para os cursos de Administração e Economia. Temos também alunos que fazem essa disciplina. Então, na aula passada, a gente conversou sobre o conceito de consumidor, sobre o conceito de fornecedor, e hoje a gente vai dar continuidade aqui à nossa conversa, explicando, né, para vocês o que seria vício, o que seria defeito. Aqui, se você quiser anotar aí no seu caderno, eu faço essa recomendação para vocês. Eu acabei não colocando no material, mas aqui já começaria o módulo 2, né? O módulo 1 seria realmente a questão do conceito de consumidor, conceito de fornecedor, e conversamos sobre alguns direitos básicos do consumidor. Hoje, né, seguindo a nossa sequência de aula, seria a aula 6, defeito e vício. Então, eu vou fazer o possível para explicar de uma maneira bem objetiva e bem simplória, para que vocês possam estar entendendo, tendo a compreensão desses dois conceitos, desses dois conteúdos que são muito importantes aqui dentro do direito do consumidor. Então, eu fiz a anotação, como vocês estão vendo aí na tela, que o defeito, né? Então, já a gente vai explicar o que é o defeito para o Código de Defesa do Consumidor. Então, o defeito, ele se localiza na nossa legislação do artigo 12 ao artigo 17. Então, se for possível você estar aí com um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, eu vou pegar aqui o meu exemplar. Eu gosto bastante de estar trabalhando com a legislação em mãos. Então, do artigo 12 ao artigo 17, se vocês estiverem com o código em mãos, vocês vão ver que ele vai estar falando da responsabilidade do fato, do produto e do serviço. Então, por isso que eu fiz essa anotação aí para vocês. E o vício, ele vai aparecer do artigo 18, ele vai ser trabalhado até o artigo 25, que vai estar tangenciando até outras matérias que vão além da discussão aqui do vício no CDC. Fiquem tranquilos que até onde der para a gente chegar hoje, nós vamos chegar. Onde a gente interromper a aula, a gente retoma na semana que vem, sem nenhum problema. Mas vamos fazer o possível para que a gente faça cortes que, pedagogicamente, você não venha a ter nenhum tipo de prejuízo aqui na questão do conhecimento. Então, esse próximo slide, ele está dizendo a mesma coisa que o slide anterior, que seria a questão do vício estar no artigo 18 e no artigo seguinte, né? E o defeito estando no artigo 12 ao artigo 17. É um slide ilustrativo, né? Ele fica de uma cor aí que até assusta quase a gente, né? Amarelão. E eu começo a nossa conversa mesmo aqui da questão conceitual com a seguinte pergunta: o que é defeito? E daí você que está aí me assistindo, acompanhando a nossa aula online, você deve estar imaginando assim: poxa vida, professor Juliano, defeito? Defeito é o meu celular que não funciona, defeito é a minha TV que não liga, defeito é a geladeira que parou de gelar. Então, aqui a gente vai fazer uma pausa aqui, vou fazer uma explicação jurídica para vocês. Até esse presente momento, então, talvez ninguém tenha apresentado para vocês o conceito jurídico daquilo que seria defeito. Então, no senso comum, naquela linguajar da população, que né, não juridiquês, nós entendemos que defeito a gente usa para tudo aquilo que tem um problema. Você pode continuar usando a sua conceituação do que é defeito da maneira como você fez a vida toda. Eu só peço que, a partir desse momento, quando eu conseguir te explicar e exemplificar o que é defeito aqui para a legislação do consumidor, você tome esse cuidado de, nas nossas avaliações, nas nossas provas, na prova multidisciplinar, você tem que se lembrar que defeito para o Código de Defesa do Consumidor, ele conceituou diferente daquilo que você estava acostumado a tratar no seu cotidiano. Então, eu refaço a pergunta: o que é defeito? E, obviamente, eu preciso te responder o que é defeito, senão, né, não haveria a razão de ser. Então, anotem aí no seu caderno. Defeito
para o Código de Defesa do Consumidor, defeito seria o mais gravoso. Como assim o mais gravoso? O defeito é quando ocorre um dano ao consumidor. E esse dano, ele pode ser físico ou psíquico. Então, espera lá que eu vou explicar novamente e vamos exemplificar. No Código de Defesa do Consumidor, o legislador, ele precisava trabalhar dois conceitos. Como assim dois conceitos? Ele precisava tratar da questão mais gravosa contra o consumidor, né? Lembrem-se que um dos primeiros direitos básicos do consumidor é direito à segurança, à vida e à saúde. Então, esse é o nosso bem maior, nossa vida, nossa segurança. Então, pensando nisso, o legislador entendeu por bem separar aqui dentro da legislação esses dois conceitos. Quais conceitos? O conceito de defeito e o conceito de vício. Eu estou começando com o conceito de defeito, porque o conceito de defeito é o mais gravoso, é aquele que machuca o consumidor. Se você quiser fazer essa anotação aí no seu cadernão, pode fazer que está correto. O defeito é aquela situação, é aquele acontecido que machuca o consumidor. Pode ser a integridade física ou a integridade psicológica, aquilo que a gente chama de dano moral. Então, isso seria o defeito dentro do Código de Defesa do Consumidor. Juliano, você poderia exemplificar para a gente, porque ainda não está ficando muito abstrato essa nossa conversa. Então, eu coloco um slide aí, que o Código de Defesa do Consumidor, ele chama defeito de fato. Então, quando o Código de Defesa do Consumidor estiver se referindo a defeito, o Juliano explicou que defeito era aquilo que era mais gravoso, era aquilo que poderia trazer um prejuízo à integridade física ou psicológica do consumidor. Então, defeito é o mais grave. E vício? Né? Vício a gente vai explicar daqui a pouquinho, mas só antecipando, vício mexe apenas na questão do bolso do consumidor. É prejuízo material apenas. Mas vamos voltar porque nós estamos falando agora de defeito. Então, olhem a gravurinha que eu coloquei aí, as gravuras que eu coloquei para vocês, que na primeira gravura aparece uma moça, uma senhora, uma menina, que foi no cabeleireiro lá fazer um procedimento, né? E o que aconteceu com o cabelo dessa imagem? O cabelo foi queimado. Então, vejam lá que a gravura está explicando que o cabeleireiro aplicou o produto de forma inadequada ao cabelo ou no cabelo da consumidora e queimou, aconteceu a queima do cabelo dessa pessoa. Então, pera lá, mas cabelo dói? Veja, o cabelo não dói, mas cabelo faz parte da integridade física do consumidor, né, da pessoa, assim, por assim dizer. Então, quando isso acontece, então, veja que ele se encaixa exatamente no conceito de defeito. Qual é o conceito de defeito? É quando ocorre um dano à pessoa física ou psicológica do consumidor. Então, queimar o meu cabelo, fui lá no salão fazer um procedimento lá estético, passou um produto que tinha, sei lá, muita amônia, muita química, e meu cabelo todo caiu, o resto está faltando, né? Então, com a queda desse cabelo, aqui dentro da legislação do consumidor, a gente classificaria isso como um defeito. Por que um defeito? Porque machucou o consumidor. No código estaria sendo tratado como fato do produto. O produto aplicado machucou o consumidor. Do lado, nós temos uma outra gravura de uma moça, aí, de uma menina, né, de uma mulher, que levou um choque na academia, ali na esteira de fazer caminhada. Vejam, um choque, Juliano, mas um choque pode ser considerado um defeito para a legislação do consumidor? Para a legislação do consumidor, um choque pode ser considerado, sim, um defeito. Por quê? Porque machuca a integridade física do consumidor. Então, eu faço questão que vocês façam a anotação de que defeito é a situação mais gravosa tratada aqui pelo Código de Defesa do Consumidor. Vamos ver se tem se eu coloquei mais algum exemplo, alguma gravura?
Essa segunda gravura, ela é bem inusitada, né? Aparece a menininha ali dizendo: vou usar este rímel para destacar os meus olhos. E na figura do lado ela diz: nossa, destacou mesmo, tanto destacou tanto que os olhos até caíram. Então, todas as vezes que acontecer um problema com a integridade física ou psicológica do consumidor, para o Código de Defesa do Consumidor, ele tratará como sendo defeito. Se a gente quiser avançar um pouquinho aqui no nosso conhecimento, todas as vezes que acontece aí um problema com integridade física ou psicológica do consumidor, o legislador chama isso de acidente de consumo. Faça essa anotação aí no seu caderno. Todas as vezes em que acontece que se macula, né, que se machuca a integridade física ou psicológica do consumidor, o código, né, os doutrinadores chamam isso de acidente de consumo. Não é difícil, é bem tranquilo. E seguindo aqui o nosso raciocínio, evidentemente que a próxima pergunta que eu vou despender aí para o meu aluno é: o que é vício, Juliano? Então, nós acabamos de conceituar o que é defeito e agora a gente vai conceituar o que é vício. Então, não é o vício aí de jogar videogame, não é o vício aí do consumismo, não é nada disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando aqui das situações dentro do CDC que o legislador precisou se preocupar em situações que machucavam a integridade física e psicológica do consumidor e as situações que apenas traziam prejuízo financeiro, prejuízo econômico ao consumidor. Então, se eu fosse você, eu faria uma anotação aí no seu caderno. Defeito é o mais gravoso, é aquilo que machuca, aquilo que macula, aquilo que invade a integridade física ou psicológica do consumidor. Esse é o defeito. E o vício, que agora é a pergunta que eu estou dirigindo aí para você, meu aluno. Vício, eu faço anotação aí, como você está vendo aí no meu lado, para mim aparece no meu lado esquerdo, eu não sei para você qual lado que aparece aí o slide. Vício seria um descompasso, seria uma diferença entre aquilo que o produto ou serviço deveria oferecer ou deveria corresponder e aquilo que realmente ele apresenta. Então, vamos falar mais uma vez. Então, vício seria um descompasso, seria uma diferença entre aquilo que o produto ou serviço, lembrando que o código todo ele está direcionado para produtos e serviços. Então, o produto, a diferença que o produto ou o serviço deveria oferecer e ao que efetivamente ele está oferecendo. Então, na questão do vício, o legislador se preocupou com o prejuízo material, com o prejuízo financeiro, com o prejuízo econômico para o consumidor. No defeito, a preocupação era a integridade física do consumidor, ou psicológica. No vício, o legislador se preocupou com a questão econômica. Quando é que você está levando prejuízo? Veja, não está acontecendo nada com a sua integridade física, nem com a sua integridade psicológica, mas você está tendo um prejuízo financeiro. Quando isso ocorre, o código tratou, né, os doutrinadores, né, trataram isso como sendo o quê? Vício. E aí, eu faço ali uma classificação, uma separação nesse material, que eu tento colocar para vocês alguns tópicos para que a gente possa estar aqui demonstrando ou diferenciando essa questão do vício e do defeito no Código de Defesa do Consumidor. Então, vício é o mais simples. Então, vício é o que mais acontece aí no nosso cotidiano. Então, o vício, pode ver ali que está anotado que ele é intrínseco. O que é intrínseco? Que permanece ali, né? Olha, vou até usar um pleonasmo, permanece dentro, olha só, os professores portugueses que me perdoem, estou tentando fazer isso apenas para exemplificar. Então, o vício seria aquela característica, aquela situação que permanece no produto ou no serviço, não atingindo a integridade física nem psicológica do consumidor. Então,
Vício são aquelas situações menos gravosas, são aquelas situações em que o prejuízo para o consumidor é financeiro. Então, façam esta anotação. O vício é a situação mais simplória, mais simples, tratada aqui pelo direito do consumidor, e é quando, e seria quando o consumidor possui ou que ele tem um prejuízo de ordem econômica. Então, olha ali os tópicos que eu separei para vocês. Então, se a gente estiver pensando em produto ou serviço, que o código todo está dirigido para isso, ou seja, o produto não funciona. Então, eu comprei um celular e o celular, ele, por exemplo, eu não ouço o que as pessoas estão falando. Então, tem um problema ali na questão do alto-falante. Então, ou do microfone, né? Não sei qual seria o problema desse produto. É um vício. Por que é um vício? Não me machucou, não me causou nenhum problema, nenhum abalo psicológico. Então, nós estamos falando de vício. Então, o produto ou serviço não funciona, ou não acontece. Ou funciona, e funciona de forma mal, ou de forma inadequada. O exemplo aqui do celular pode ser aplicado também. O celular até que fala, mas eu não consigo ouvir aquilo que as pessoas estão falando do outro lado da linha. Então, o produto funciona de forma parcial, mas eu não serve, ele não corresponde às expectativas que o consumidor está esperando, que ele adquiriu esse produto para determinada característica, determinada função. Olha ali mais um item para a gente conversar. Diminui o valor. Então, seria absolutamente tranquilo se eu colocasse um teste para vocês lá na prova multidisciplinar, fazendo a seguinte afirmação. Olha, meu aluno, é verdade que o vício diminui o valor do produto ou do serviço? Evidentemente que sim. Quando nós estamos falando de valor, nós estamos pensando em vício. É bem tranquilo essa questão. Tem também um outro tópico que eu separei para a gente conversar um pouquinho dentro ainda da questão do vício, olha, que seria a questão da inadequação com informações. Então, quando você tem um produto ou um serviço que ele também é deficitário, veja, está faltando informações ou não foi lhe prestado todas as informações que deveriam, né, ou que você esperaria desse produto ou desse serviço, para a nossa legislação, nós também vamos considerar que esse produto ou que essa prestação de serviço, ela é viciada ou que ela apresenta um vício. Então, repetindo, vício é quando o consumidor ocorre contra ele um prejuízo de ordem material. Não ocorre nada com a sua integridade física, nem com a sua integridade psicológica. O vício, ele acontece relacionado com ordem material, com ordem financeira, com ordem econômica, voltada aqui ao titular, no caso, o consumidor. Feitas essas considerações com relação ao vício, então agora nós vamos fazer as considerações com relação ao defeito. O defeito, veja lá, eu coloquei defeito igual consequência extrínseca. O que quer dizer uma coisa extrínseca? Quer dizer que ela extrapola o produto ou a prestação de serviço e atinge a pessoa ou a integridade física ou psicológica do consumidor. Então, eu vou repetir. O defeito é aquilo que o legislador, é aquilo que os doutrinadores têm considerado de forma gravosa, de forma pior aqui dentro do direito do consumidor. Então, é muito grave. Então, é considerado uma consequência extrínseca, que extrapola o produto ou a prestação de serviço e atinge a pessoa do consumidor, podendo atingir a sua integridade física ou até mesmo a sua integridade psicológica. Aí eu anotei dois tópicos ali para a gente conversar um pouquinho. Ó. Primeiro tópico, quando o vício causa um dano material ou moral. É isso que eu pedi para vocês anotarem. Estão vendo que a palavra vício, ela está empregada ali para te trazer uma certa confusão? Por que ela está empregada para lhe trazer uma certa confusão, não convulsão? Olha que interessante. Eu posso afirmar que todo defeito
existe um vício? Pergunta boa, hein, Juliano? Brilhante pergunta. Pena que não fui eu que pensei nela a primeira vez, né? Mas anota aí no seu caderno. Posso afirmar que todo defeito pré-existe, ou seja, pré-existiu um vício? Posso. Por que eu posso? Porque vício é aquilo que atinge apenas a questão do bolso do consumidor. O prejuízo dele é econômico. Não tem prejuízo aqui quanto à sua pessoa física, nem quanto ao seu psique. O vício, o prejuízo é apenas material. E quando nós temos um vício, que ele é um vício majorado, é um vício mais grave. Como assim? Esse vício extrapolou o produto ou a prestação de serviço, atingiu a pessoa do consumidor. Então, quando acontece, nós estamos falando de uma característica extrínseca. Então, esse vício ele se torna um defeito. É aquilo que é mais grave, aquilo que seria considerado muito prejudicial ao consumidor, que seria a afetação da sua integridade física ou da sua integridade psicológica. Pode ver que o segundo tópico eu nominei ali para vocês como sendo acidente de consumo. Faça essa anotação no seu cadernão. Defeito igual acidente de consumo. Então, não é difícil encontrar testes por aí, né? Questões de provas objetivas em que o elaborador da questão entendeu por bem utilizar essa locução de acidente de consumo, querendo dizer, ou fazendo a referência aí para você poder entender que ele está se referindo a defeito. Então, façam essa anotação, porque é bem importante e isso certamente será usado por vocês num futuro bem próximo. Será aí na prova multidisciplinar ou na nossa avaliação. E eu não poderia deixar de falar nesse momento, olha só o que eu coloquei ali, ó. Vício aparente ou vício oculto. Meu Deus, Juliano, o que é que você quer dizer para nós aqui nesse primeiro momento? Lembrando que essa aula é dirigida ao curso de administração, curso de economia, os cursos não jurídicos, assim, por natureza. Então, a gente consegue e precisamos falar num linguajar aqui de direito que seja um pouco mais acessível, porque o seu interesse como aluno é ter um conhecimento aqui sobre o direito do consumidor, mas não é se tornar advogado do direito do consumidor, né, que seria lá na questão do curso de direito. Então, voltando aqui ao nosso raciocínio, então, também existe, legislativamente, doutrinariamente, entendeu-se por bem que nós temos vícios aparentes e vícios ocultos. Vício aparente, tá até no meu slide aí, olha que fácil, né? O primeiro tópico está escrito vício aparente, é aquele de fácil constatação. Aparece pelo uso normal ali do produto, ou do serviço, assim, de repente pode acontecer. Então, vejam, o vício aparente é aquele vício que você não precisa ser nenhum expert, você não precisa de nenhum conhecimento extra para você verificar que aquele produto, que aquele serviço tem um problema. Então, vou lá comprar uma geladeira e quando eles entregam lá na minha casa, a porta dela está amassada. Eu não preciso ser nenhum expert, eu não preciso ter nenhum conhecimento de robótica, ou de informática, ou de qualquer outro ramo aí do mercado, para que eu consiga visualizar essa porta e verificar que ela tem um amassado. Então, esse é um vício aparente, um vício de fácil constatação. Não demanda de nenhum conhecimento extra. Então, isso é fácil. Anote aí no seu cadernão. Vício aparente é aquele vício de fácil constatação, é aquele vício que não precisa ter nenhum conhecimento extra, não precisa fazer nenhuma perícia, porque você bate o olho, ou você, né, no próprio examinar aí do produto, do serviço, você já faz essa verificação. Esse é o vício aparente. Mas nós também temos aqui dentro do direito do consumidor o vício oculto.
poxa vida, o que será que é essa questão do vício oculto? Aí eu anoto ali duas bolinhas para que a gente converse. A primeira delas seria o vício oculto, é aquele vício de difícil constatação. Então, na questão do vício oculto, eu demando de conhecimentos, ou de provas, ou de perícia, para que venha demonstrar que esse vício, que ele existe, ou qual é a origem dele. A segunda bolinha, que depois eu falo já das duas em conjunto, seria: aparece após um tempo de uso do produto. Então, vamos exemplificar, né? Porque senão a gente fica só aqui na questão da doutrina, na questão legislativa, e daí o aluno fica pensando, nossa, que chato isso. Então, vamos exemplificar. Vamos pegar o mesmo exemplo da geladeira, só que agora não é mais a porta dela que está amassada. Então, digamos que eu tenha comprado uma geladeira, né? Lá e o fabricante diz que ela tem 1 ano de garantia. Nós não vamos falar neste momento de prazo de garantia, que é um pouquinho mais para frente aqui da nossa aula. Então, se a geladeira que eu comprei, ela possui 12 meses de garantia pelo fornecedor, durante este período, o que acontecer com esse produto, desde que eu não tenha participação ou, né, ou feito em alguma coisa, né, eu derrubei a geladeira, eu liguei ela na voltagem errada, ou seja, o consumidor não é culpa dele, ele não fez nada de errado com relação à geladeira. Mas dentro dos 12 meses, se a geladeira parar de funcionar, ou se ela pingar água, ou se ela apresentar qualquer problema, você poderá acionar assistência técnica e a garantia de 12 meses, teoricamente, vai resolver o seu problema. Nós estaremos chamando isso de vício. E os fornecedores não discutem problemas dentro do prazo de garantia, a menos que seja um problema, como eu estou te dizendo. Você pegou a geladeira e ligou na voltagem errada, ligou a geladeira 110 e você ligou na tomada 220. Culpa exclusiva do consumidor, o fornecedor não tem nenhuma obrigação de efetuar o reparo aí do seu produto ou efetuar a troca nesse sentido. Isso é bem tranquilo, bem simples de entender esse raciocínio. Mas o exemplo que eu quero dar é outro. A geladeira, depois de 1 ano e, vamos colocar, 1 ano e 3 meses, né? Então, a geladeira já tem 15 meses de uso, ela está fora da garantia e ela apresenta um problema. Qual o problema? Vamos pegar um problema um pouquinho pior, ela para de gelar. Bom, se a geladeira para de gelar, evidentemente que a geladeira hoje é um produto que faz parte aqui do nosso cotidiano, e acho difícil você conseguir ficar aí na sua residência, no seu apartamento, sem ter aí a geladeira funcionando certinho. Então, você vai chamar assistência técnica, ou né, alguém para ver. Chegando lá, a pessoa vai constatar e vai dizer, olha, infelizmente, essa geladeira está fora do prazo de garantia. Então, se o senhor quiser que eu faça uma verificação, seu Juliano, eu vou cobrar X reais aí para te dizer qual é o problema ou qual peça que está com vício. Né? A gente já tem a vontade de falar defeito. O que acontece, gente? O vício oculto, ele só se manifesta depois de um determinado prazo de uso aí do produto. Aí você deve estar pensando, qual é o prazo, Juliano? Qual é o prazo? Veja, se o vício aparece dentro do prazo de garantia, o fornecedor não discute, ele resolve para você. O vício oculto é aquele problema, é aquele descompasso, é aquela situação que aparece depois de terminada, né, depois de vencido a garantia do produto. Mas por quanto tempo? Então, eu comprei uma geladeira, quer dizer que o resto da vida, quando ela apresentar um vício, eu poderei alegar que seja um vício oculto e o fornecedor vai ter que resolver o meu problema? Se vocês pegarem o Código de Defesa do Consumidor e lerem ele de cabo a rabo, vocês não vão encontrar nenhum artigo, nenhuma passagem legal que venha te dizer qual é o prazo para o vício oculto. Você vai dizer, mas então não existe prazo? Existe prazo sim, gente. Quem vai determinar esse prazo são duas, a gente tem que levar em consideração duas situações. Primeira situação, qual é a vida útil daquele produto?
Ah, mas a vida útil para você, Juliano? Não, aí seria a segunda situação. Quem vai determinar qual é a vida útil de um produto é a jurisprudência, ou seja, é o entendimento dos tribunais brasileiros. Então, se você imaginar uma geladeira, por exemplo, né, quando eu vim para Maringá fazer o segundo grau, a minha mãe me mandou aqui para me acompanhando a geladeira dela vermelhinha, que tinha mais de 25 anos de uso e nunca tinha dado nenhum problema. Então, no passado, os eletrodomésticos, uma geladeira, talvez possuíssem uma vida útil bem diferente do que hoje. Por quê? Hoje, em média, entende-se que a vida útil aí de uma geladeira seria de pelo menos 5 anos, 60 meses, né? Alguns chegam a falar em 10 anos, mas hoje, né, jurisprudencialmente, de forma, assim, sem discussão, pelo menos 5 anos tem que ser a vida útil da geladeira. Então, qual seria o raciocínio que a gente deveria fazer? Qual é o raciocínio que o legislador, que a lei, que o tribunal está fazendo com relação a esses casos? Então, vamos pegar lá. Eu tenho um caso concreto lá no escritório, até uma colega minha, uma professora da UniFCV. Ela comprou uma geladeira de uma marca famosa, e a geladeira ela tinha, salvo engano, 1 ano de garantia. Então, dentro de 12 meses, tudo que acontecesse com a geladeira, o fornecedor, teoricamente, né, o que produziu a geladeira, resolveria. Essa geladeira dela começou a apresentar um degelo quando essa geladeira ela tinha 1 ano e 8 meses. Então, 8 meses após o término da garantia pelo fabricante, esse produto, essa geladeira, apresentou o primeiro vício. Ela acionou assistência técnica, o técnico foi até a casa dela e verificou e disse: olha, é uma peça aqui que precisa ser substituída. A sua geladeira já está fora da garantia, a peça custa 300, salvo engano, R$ 350. A geladeira custava na época, mais de R$ 2.500. O que a pessoa pensou, o que o consumidor pensou? Bom, vou mandar trocar a peça para poder ficar com a geladeira ok, já que ela está fora da garantia. Mandou trocar a peça e perguntou: eu tenho garantia dessa peça? Sim, desta peça você tem garantia, você não tem garantia do resto da geladeira. Se eu não me engano, passaram-se mais 4 ou 5 meses, ou seja, a geladeira tinha menos, né, um pouquinho aí, em torno de 2 anos, né, 1 ano de garantia, então ela tinha mais 1 ano já de adquirida, voltou a apresentar o degelo. Essa professora pensou: é a peça que a assistência técnica me vendeu, né? Deve estar com um problema. Chamou novamente a assistência técnica, eles foram até a casa dela, né? Como estava fora da garantia, disseram: olha, a gente vai cobrar para verificar qual é o vício. E ela falou: tá bom, pode verificar. Era uma outra peça que cobraram dela também R$ 380. Como a geladeira já estava fora da garantia, ela efetuou o pagamento pela segunda vez de outra peça, né, e ficou pensando: nossa, né, que produto complicado, né, tão novo, custou tão caro, e a segunda peça desse produto que está dando problema. Pois bem, pagou e seguiu a vida. Passou, acho que mais 2 meses, de novo a geladeira começou a parar de gelar. Aí foi quando ela trocou uma ideia comigo, como estudioso, como advogado de direito do consumidor, e eu disse para ela: olha, professora, isso aqui é um vício oculto. Por que é um vício oculto? Porque a sua geladeira ela é muito nova, né? Ela tem em torno de 2 anos. Não é possível uma geladeira que custou R$ 2.500, R$ 2.800 e que com 2 anos de uso ela comece a apresentar problemas nas suas peças, né? E a gente ingressou com a ação. E uma ação como essa teria que ser feita uma prova técnica. Como assim uma prova técnica? O fornecedor teria que verificar qual é o problema dessa geladeira, porque a alegação do consumidor seria o quê? Vício oculto. Por que vício oculto? Se essa geladeira é projetada para durar no mínimo 5 anos, né? Se ela funcionar perfeitamente 5 anos, como é que com 1 ano e meio, 2 anos, eu já tive que gastar aqui em torno de R$ 700? Nesse caso, o fornecedor acabou vindo na audiência de conciliação, e a proposta dele foi o quê? O recolhimento dessa geladeira e a substituição por outra. O
que acontece? Na hora, a minha cliente não quis fazer um acordo e nós fomos embora, né? Trocamos telefone lá com o advogado do fornecedor, e passado alguns dias ele me ligou e disse, doutor, esse modelo da geladeira foi retirado a gente já lançou um modelo atual, porque esse modelo trouxe muitos problemas né, tá gerando aí demandas contra o fabricante, e como o fabricante ele é sério, então todos os casos nós estamos resolvendo. E como é que a gente resolve? A gente recolhe o produto e substitui por um outro produto para igual, só que do modelo novo para a consumidora. A minha cliente, ela fazia a seguinte conta, né? Eu preciso pagar o advogado, que no caso era eu, né? E eram 30% ali em cima do valor do ganho oferido ali daquela ação. Então, ela não queria somente trocar a geladeira, senão ela teria que acertar comigo, né? Pagar aí a questão dos honorários. O que o fabricante acabou fazendo? Essa geladeira, ela estava, né? Eu pesquisei, consegui achar ali num site de compras pela internet, ela pelo valor de R$ 2.500 já o modelo novo. Nós acabamos fechando um acordo em R$ 3.500, né? Então, 30% de R$ 3.500 dá mil e poucos reais, ou seja, a minha cliente conseguiu ficar com um produto novo e ainda acertar ali os meus honorários sem quase tirar nada do bolso. Por que isso foi possível? Por que o fornecedor realizou um acordo desse com a gente? Porque a nossa alegação, quanto consumidor ou quanto advogado aqui do consumidor, era de que seria um vício oculto, e que o produto era, né, tinha poucos anos de uso, né, em torno de 2 anos, tinha 1 ano fora da garantia, e não era possível uma marca de renome internacional, uma marca aí que, salvo engano, é a melhor ou a mais, que tem maior valor agregado aí no mercado brasileiro, e apresentar um problema desse tamanho. Então, vício oculto. Então, como é que eu vou adivinhar, como é que eu vou discutir um vício oculto? Nós vamos ter que verificar a vida útil daquele determinado produto. Então, quando a gente parte, por exemplo, para um celular, né, infelizmente, eu digo isso infelizmente porque eu também sou um daqueles que não gosta de gastar dinheiro com algumas coisas, até de valor agregado como um celular, mas infelizmente o celular não dura 5 anos, gente. Você pode pegar aí as marcas mais renomadas, de maior valor agregado, e infelizmente, né, eles vão lançando modelos com outras funções, vão lançando aí atualizações no mercado, e que o seu aparelho, infelizmente, acaba ficando defasado, e você acaba sendo praticamente obrigado a trocar esse produto por outro. Então, veja, quando isso ocorre, não é vício oculto, né? Então, pensando que a vida útil de um aparelho celular, acredito eu, que seja em torno aí dos 3 anos, né? Então, pode ver aí, se vocês pegarem a Apple, vamos falar, já usar marcas aí que são, poder entender, a Apple tem algumas partes ali do celular dela que ela dá 3 anos de garantia, outras ela dá 2, e outras, salvo engano, acho que 1. Então, se acontecer um problema com uma daquelas peças que tem 3 anos de garantia, ela vai substituir a peça por outra. Então, cuidado, que não quer dizer a troca do produto, quer dizer que o fornecedor vai ter que resolver o problema. Se o problema ele acha melhor trocar o produto inteiro, aí é uma questão de escolha dele. A Apple prefere, em muitos casos, fazer a substituição do seu celular por outro, por quê? Porque ela não faz reparo, né? Ela sabe que essa questão tecnológica vai acarretar outros problemas para ela, e isso aí vai gerar uma ação na justiça, e ela não quer que a imagem... Carolina, bem colocado. Eu não queria falar esse termo, porque eu achei que vocês estavam muito jovens no conteúdo, mas aqui dentro do direito consumidor hoje, existe uma grande discussão sobre a obsolescência programada dos produtos. Mas o que seria obsolescência programada, professor? Os produtos, eles são, infelizmente, eu digo infelizmente, entendeu? Programados para terem uma vida útil menor do que no passado. Então, se o seu celular durasse 10 anos funcionando perfeitamente, né? Como é que o fabricante ia crescer, como é que ele ia vender outro celular para você se o seu celular está funcionando perfeitamente? Esse tema que a Carolina tocou, que chama-se obsolescência programada, ela tem sido objeto de ações na justiça. Por quê? Uma coisa é você lançar um produto com uma atualização, né?
um produto com designer mais atualizado, isso aí não é defeito, isso aí não seria vício. Agora, a obsolescência programada é quando aquele produto ele começa a deixar de ter as suas funções a quais eles tinham. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu tenho 2 televisores na minha casa da mesma marca. Vou até falar o nome da marca. A fabricante é a Philips. Uma eu comprei em 2014 e a outra eu comprei em 2015. São 2 Smart TVs. Aí você vai dizer, mas 2014 a TV já está velha. Não, não acho que a TV está velha, com 6 anos de uso. É uma TV que fica lá no meu quarto, ou seja, dá para contar nos dedos quantas vezes eu ligo ela no ano, né? Porque como eu dou aula à noite, então normalmente eu chego e vou, ou passo aqui pela sala, ou aqui na Copa também tem um monitor pequeno, dificilmente a gente assiste televisão no quarto. O que acontece com esse aparelho? Ela é uma Smart TV, ela é conectada na internet. Então, as poucas vezes que eu liguei ela, o que o processador pediu ali para mim? Olha, o seu produto quer fazer uma atualização do software, né? Você poderia autorizar? E a gente acaba clicando que sim. Com essas atualizações, o que acontece? Essa televisão acabou ficando lenta. Você vai dizer, mas é porque ela tem 6 anos, você já tem produto melhor hoje no mercado. Várias funções dela, como Netflix, voltar à programação e outras coisas, ela não está mais funcionando de forma adequada. Eu digo isso porque a da sala ali de home, ela é um modelo, a mesma marca, mas é um modelo um pouco maior, e ela ainda funciona. E como eu estou aqui num processo de mudança aqui do apartamento, eu comprei, e esse aqui eu vendi com todos os móveis eletrodomésticos, eu comprei televisores novos de uma outra marca. E claro que eu abri um deles e estou usando já um deles para ver como é que funciona. Não tem comparação. Aí você vai dizer, mas é porque são produtos de uma outra geração. Determinados recursos, sim, gente, são recursos de talvez uma geração um pouco mais atual, como inteligência artificial e outras coisas. Agora, Netflix, voltar à programação, a minha televisão fazia isso com muita tranquilidade lá em 2014, 2015. Por que ela não faz mais? Obsolescência programada. Se ela continuar funcionando de forma perfeita, né, com todos os recursos, eu não vou ter interesse em comprar uma outra televisão. Como é que eu faço para discutir isso? Gente, essa é uma discussão que é nova no direito brasileiro. Nós já temos algumas ações nesse sentido no escritório e não está sendo fácil, por quê? Não é uma ação para se discutir em juizado especial civil de pequenas causas. Por que não? Porque é uma ação que demanda de prova técnica, né? Então, se demanda prova técnica, tem que ser feito lá na Justiça Comum, depende de pagamento de custas ou concessão de justiça gratuita aí para o consumidor. Ou seja, é um tema novo, não é um tema fácil, não é um tema ainda que está sedimentado tanto na doutrina já sim, mas na jurisprudência, no entendimento dos juízes, isso ainda não tá claro, ainda não está pacífico, não. Em 2018, eu estive no último Congresso Internacional de Direito Consumidor aqui no Brasil, que foi em São Paulo, e a Cláudia Lima Marques apresentou um artigo na mesa redonda discutindo exatamente isso, obsolescência programada dos produtos. Então, em 2018, nós já tínhamos essa discussão. 2020, o congresso ia ser agora no mês de maio em Goiânia, mas foi suspenso, foi trocado para setembro em razão do Covid-19, mas eu não sei se ele vai ocorrer, não. Eu estou acompanhando, né? Pretendo me fazer presente, mas ainda não sei se vai ser possível em razão aí do Covid, da pandemia que estamos enfrentando. Então, seguindo aqui a nossa conversa de hoje, então, olhando, eu sei que vocês, alunos de ADM, não gostam muito aí de artigos de lei, né? A gente sabe dessa resistência que vocês têm, mas algum artigo a gente precisa dar uma olhadinha, precisa fazer uma análise um pouquinho. Eu estou apresentando aí na tela para vocês o primeiro artigo que trata da questão do defeito, né, que é o mais gravoso, aí do produto, primeiro nós vamos falar do produto, depois nós vamos falar do serviço. Então, pensando em produto, nós vamos começar com o artigo 12. E o artigo 12, né, se situem aí, façam uma anotação aí no seu caderno, ele começa assim, ó, o fabricante, o produtor, o construtor, e eu já vou interromper aqui a leitura do artigo e já vou te questionar.
Está faltando alguém aí a ser mencionado? Está faltando sim. Eu não vou responder agora, daqui a pouquinho eu te dou essa resposta quem está faltando. Nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente de culpa. E aqui a gente vai parar para conversar um pouquinho. Essa locução, responder independentemente de culpa. O que o legislador quis dizer aqui? O que isso quer dizer aqui para nós consumidores, para nós estudantes, né, estudiosos aqui do direito do consumidor? Essa terminologia, independentemente de culpa, quer dizer responsabilização objetiva. Como assim? O legislador no direito do consumidor, ele não quer discutir culpa, ele não quer saber por qual motivo que o seu produto ou que a sua prestação de serviço ela não está adequada, ela não está da forma como você prometeu ou como deveria ser. Então, o que seria responsabilidade objetiva? Seria a forma de verificação desse vício, desse defeito. Como assim, Juliano? Então, se pegarmos aqui primeiro um produto, vou pegar aqui um fone, ó, tô com a caixinha do meu fone de ouvido nas mãos. Então, se eu pegar aqui meu fone de ouvido, faz de conta que ele parou de funcionar aqui um dos lados dele. Então, o que quer dizer independentemente de culpa? Então, nós vamos pegar o fone de ouvido, né? Esse aqui é o meu fone, então digamos que ele apresente o problema aqui do lado direito, eu não estou escutando, então ele tem um vício. Como é que eu vou verificar, como é que eu vou fazer a aferição desse vício? Vou pegar um outro fone, em perfeitas condições, e vou olhar. O fone tem que, né, funcionar os dois lados. Opa, tá vendo que está diferente? Então, isso aqui seria a aferição, seria a questão da responsabilidade objetiva. Esse aqui que eu comprei, ele não funciona um dos lados, eu comprei para funcionar os dois lados. Então, o fornecedor vai ter que resolver aqui o meu problema. Eu não estou falando ainda em troca, eu estou falando em solução do problema. Mas, professor, o fabricante não vai poder vir aqui discutir, né, porque esse fone parou de funcionar, porque é um lote específico, porque foi um problema na fabricação. Gente, responsabilidade objetiva quer dizer, eu não quero saber qual é o motivo por parte do fornecedor. O produto está aqui, o produto tem um problema, esse problema, né, não sendo culpa do consumidor, ou seja, eu derrubei meu fone na água, ou o fone não é a prova d'água. Então, se você fez isso, Juliano, azar é o seu, porque daí, infelizmente, o fornecedor não tem culpa, mas desde que não seja culpa do consumidor, o fornecedor vai ter que vir aqui e vai ter que verificar e resolver esse problema para o consumidor. Vejam ali no seu slide aí, para mim aparece aqui do meu lado esquerdo, eu acho que para você aparece o seu lado direito, né, em razão do efeito espelho aqui da tela, mas verifique que o legislador seguiu falando, ó, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do projeto, da fabricação, da construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização. Então, tudo isso aqui nós vamos considerar que seja o quê? Defeito do produto. Se nós estamos falando defeito, nós estamos pensando na modalidade mais gravosa, não é? Se a modalidade mais gravosa é aquela que atinge a integridade física ou psicológica do consumidor, quando acontece o dano moral, meus queridos alunos. Veja que eu coloquei um fique sabendo e indiquei para você o parágrafo 2º do artigo 12. E o que diz o parágrafo 2º? Você pode fazer essa anotação ou fazer a referência no seu material de estudo para depois dar uma olhada na legislação em vigência, né? O parágrafo 2º diz o seguinte: o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro produto de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.
Então, digamos que eu tenha esse fone, né, ele já tem, sei lá, 1 ano, e agora a Apple lançou um fone de melhor qualidade. Eu não posso vir aqui alegar para a Apple, olha, o meu fone é defeituoso, porque você lançou um produto, né, um fone de melhor qualidade, de melhor encaixe aqui no ouvido do consumidor. Então, o produto, quando é lançado um produto superior, um produto de melhor qualidade, não quer dizer, infelizmente, que o seu produto ele possa ser considerado defeituoso. Ele não é. O defeito é uma outra situação, né? É uma questão que atinge a integridade física ou psicológica do consumidor. E aí, olha que eu copiei essa imagem até do próprio, se não me engano, é do site do CNJ. Olha o que está escrito ali. O consumidor pode exigir a troca do produto. Vamos melhorar a indagação. O consumidor pode exigir imediatamente a troca do produto. Vejam que essa afirmação, eu devo tratá-la, reiterá-la, quando a gente for falar do vício do produto, que vai ser lá no artigo 18. Mas eu já trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho. Então, todas as vezes em que acontece do produto ou do serviço apresentar um vício, infelizmente, você não pode exigir de plano a troca, a substituição desse produto. Por que não, Juliano? Depois a gente vai ver lá certinho no artigo 18 que o fornecedor ele possui 30 dias para estar resolvendo esse problema desse seu produto, se couber, né, dessa prestação de serviço. Então, veja, mas por que ele tem 30 dias? Porque é o prazo para ele solucionar essa questão. Então, não quer dizer que ele vai ter que trocar de imediato. Ah, mas eu conheço um monte de fornecedor que faz a troca de imediato. Vejam, eu já comprei produtos, por exemplo, na Casas Bahia, comprei um computador lá para o escritório, e quando eu fui retirar o computador no pacote, o cara carimbou a nota fiscal e disse assim para mim, seu Juliano, o senhor tem 3 dias úteis para trocar o produto na loja, se ele apresentar algum, ele falou defeito, mas na verdade era vício de fabricação. Então, naquele caso, a loja estava se comprometendo em efetuar a troca em 3 dias se houvesse um vício de fabricação. Se ela não se comprometesse, eu poderia voltar lá e trocar o produto? Pela lei, não. Pela lei, eu sou obrigado a acionar a assistência técnica e o fornecedor tem um prazo aqui de 30 dias para vir e resolver. Não quer dizer que vai ser trocado, não quer dizer que eu ficar 30 dias sem o meu produto, que isso não caiba ali uma reparação de ordem material ou até um desdobramento de ordem moral. A gente vai conversar um pouco mais sobre essas circunstâncias, né? E aí eu faço uma pergunta para você, meu aluno. Quais são as excludentes de responsabilidade do fornecedor? No caso, o artigo 12. Então, quais são as defesas? O que o fornecedor pode alegar para não ter que resolver a questão aí do seu produto? Então, a gente vai para o parágrafo 3º. E o parágrafo 3º, está aí na sua tela, né? Você pode fazer a anotação também para acompanhar. Está escrito assim, ó. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar. Inciso 1, não colocou o produto no mercado. Então, artigo 12, a gente está falando de produto. Então, qual é uma das excludentes? Quando é que o fornecedor pode se eximir, pode se esquivar de ter que resolver o seu problema? Inciso 1, que não colocou o produto no mercado. Juliano, eu não consigo pensar numa afirmação de produto que o fornecedor não tenha colocado no mercado. Então, eu vou dar um exemplo até um pouquinho pesado para vocês. Faz de conta que eu sou um fabricante de medicamentos, né? Produzo medicamento aí para a população. E verificamos ali na nossa fábrica que um determinado lote tinha um problema e nem colocamos à venda esse lote. Nós separamos e colocamos lá num galpão, num depósito nosso. E, infelizmente, esse galpão, ele foi
assaltado, né? Aconteceu ali um roubo e levaram todos esses medicamentos. E esses medicamentos foram inseridos aí no mercado de consumo. Não fui eu que coloquei ele no mercado, mas ele acabou chegando até você. E você, infelizmente, como consumidor, né, teve aí, apresentou um problema com relação a esse medicamento, você entrou com ação contra o fabricante. E eu estou dizendo, olha, eu não tenho responsabilidade, porque segundo o parágrafo 3º, inciso 1 do artigo 12, eu não sou responsável quando eu não colocar esse produto no mercado. Ah, mas como é que eu vou fazer essa prova? Eu teria que ter um boletim de ocorrência, eu teria que ter número de lote, então eu tenho que fazer a prova efetiva de que, como fornecedor, não fui eu que coloquei esse produto no mercado. Então, se isso acontecer, eu não terei a responsabilidade de indenizar aí nenhum consumidor, infelizmente. Eu digo infelizmente porque eu sou um defensor do consumidor. Inciso 2, que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito, então se a gente está falando de defeito é a coisa mais gravosa aí o consumidor, ele inexiste. Então, eu tenho que fazer a prova de que, não, fui eu, coloquei o medicamento no mercado, sim. Mas, ó, não tem problema nenhum, o medicamento está perfeito. O problema foi o consumidor que tomou de forma equivocada, ou não tomou na dosagem correta, ou pulou um dia. Essa discussão poderia acontecer, por exemplo, com anticoncepcionais, né? Anticonceptivos. Então, a mulher engravidou, mas por que ela engravidou se estava tomando a medicação? Eu posso, né? Ó, eu já vi ações nesse sentido, eu quero processar o fabricante. Mas espera lá, o que o fabricante vai vir e provar? Olha, esse lote não há problema nenhum, né? Então, quem vai ter que fazer a prova que tomou certinho é o consumidor, a consumidora. É claro que isso é um problema, uma prova super complicada, mas a discussão seria essa. Inciso 3º, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, se a gente pegar aqui o exemplo do anticoncepcional, a minha alegação é de que, olha, a consumidora não tomou, como é que você pode vir alegar que ficou grávida por minha responsabilidade? Eu não tenho responsabilidade nenhuma, meu produto está perfeito. Infelizmente, o consumidor não tomou de forma adequada, ou pulou aí alguns dias e veio a engravidar. Então, o parágrafo 3º do artigo 12 traz quais são as excludentes de responsabilidade do fornecedor no caso de defeito de produto. Vamos ver se a gente consegue avançar mais um pouquinho? E o comerciante? Lembra da pergunta que eu fiz, quem estava faltando ali no artigo 12? Quem estava faltando, gente, era o comerciante. E eu te faço a pergunta, ó. E o comerciante não tem responsabilidade? Então, vamos ver o que o código fala. O código trata esse assunto do comerciante, sim, mas ele trata lá no artigo 13. E olha o que ele fala. Me perdoe, mas a gente vai ter que fazer a leitura desse artigo aí para que fique claro para você. Se você quiser, você faça a anotação, senão depois você vai ter que dar uma olhadinha aí antes da nossa prova. Então, artigo 13. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando, 1, o fabricante, o produtor, o construtor ou o importador não puderem ser identificados. Juliano, me dá um exemplo que eu não consigo identificar quem é o fabricante, quem é o produtor. Pega aí a questão de hortaliças, a gente pega um tomate em um supermercado. Tirando ali o Angelone que etiqueta, né, os seus produtos, normalmente tomate não tem a marca ali de quem produziu. Então, eu moro aqui do lado do supermercado, do Cidade de Canção. Comprei o tomate ali no Cidade de Canção, fiz a salada aqui em casa e passei mal. Eu não tenho a marca ali do tomate, desde que ele não, né, seja comprado ali a granel. Contra quem que eu vou entrar com a ação? Eu vou entrar com a ação contra o comerciante, infelizmente, contra o supermercado Cidade de Canção. Estão vendo a exemplificação? Inciso 2. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Juliano, me dá um exemplo. Você pode usar o exemplo aí, mesmo exemplo da alface ou do tomate, ou você pode pensar naqueles bolos, né, que são vendidos ali perto da confeitaria. Então, se o bolo não tiver identificação clara de quem foi o produtor, se foi o próprio mercado ou terceiro, infelizmente,
eu vou poder, segundo o artigo 13, inciso 2, eu vou poder demandar contra o comerciante, sim. Inciso 3, não conservar de forma adequadamente os produtos perecíveis. Então, fui lá, comprei um iogurte ali no supermercado, não prestei atenção e a geladeira não estava quente. O produto ali, ele sofreu foi deteriorado. Quando eu cheguei em casa, comi e passei mal. Então, quem que não tomou cuidado foi o supermercado. Então, eu poderei entrar com ação e poderei demandar, sim, o comerciante. Então, o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor trata da questão do comerciante. Já são 21 horas, a gente está com 1 hora de aula. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Eu acho que a gente seria adequado a gente estar parando a aula mais ou menos por aqui, para que não fique muitas informações para vocês dentro aqui de uma mesma conversa. Então, hoje, nós tratamos apenas da questão né, diferenciamos o que era vício do que era defeito, e tratamos aqui da questão dos defeitos, né, de produtos no CDC. Falta agora a gente tratar da questão do defeito dos serviços, que seria o artigo 14. Eu prefiro parar por aqui e retomar essa conversa na próxima aula, porque como vocês são acadêmicos de ADM, de economia, eu fico preocupado aqui com a sua assimilação, com o seu entendimento aqui do conteúdo. Então, eu gostaria de parar a nossa aula aqui na questão do artigo, tratamos do artigo 12 e do artigo 13, e na próxima aula a gente começaria o artigo 14. Podemos fazer isso? Então, hoje conversamos apenas sobre fato do produto no CDC, que seria a questão do artigo 12. Na próxima aula, a gente retoma o artigo 14, que seria o fato, o defeito na prestação de serviço. Combinado? Combinado, né? Eu acho melhor a gente deixar dessa forma. Então, assim, hoje nós não teremos atividades, né? Ali, vocês podem olhar no final do slide que tem ali umas questões, mas nós não vamos fazer hoje. Eu prefiro na terça-feira que vem retomar isso aqui que a gente está falando e dar continuidade para não atropelar o meio de campo. Então, se na próxima aula a gente conseguir falar do artigo 14, do artigo 18 e mais alguma coisa, beleza. Senão nós vamos devagar, eu vou retomar e exemplificar tudo isso que eu conversei hoje, porque eu preciso que vocês entendam bem esse conteúdo, né, que é de suma importância aí para a sua vida. Então, não quero me estender mais do que 1 hora, porque eu acho que deixa de ser produtivo para quem está online e para quem vai assistir depois. Combinado? Então, fiquem com Deus, se mantenham aí o isolamento social e, na medida do possível, na próxima oportunidade que for possível, nós se faremos presentes, né? E eu me coloco aqui à disposição de vocês. Então, na próxima aula, a gente continua a conversa no artigo 14, que vai falar do defeito da prestação de serviço. Mas fiquem tranquilos que eu retomo mais uma vez aqui a conversa sobre defeito do produto do artigo 12, porque eu sei que isso aqui é tudo novo para vocês. Combinado? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Boa noite.